ser responsável pelo nosso olfato, o nariz filtra, aquece e umidifica o ar, evitando assim que partículas indesejáveis cheguem aos nossos pulmões. E com funções tão importantes, ele precisa de cuidados, né? Por isso, nós convidamos o médico otorrinolaringologista, o Dr. Arthur Trindade. Boa tarde, doutor Arthur, tudo bem? Tudo bem, desejei Falei boa tarde. alguma coisa errada? Tem mais função do nariz ou eu coloquei mais... Tem, a gente pode acrescentar também aquecer o ar. Tá. O ar do meio ambiente é um pouquinho mais frio, então o nariz ele tem essa função de umidificar, limpar e aquecer também o ar. Eu acho que as pessoas, assim, que mais são, que sentem um pouquinho, que sofrem, são as que têm as ites da vida, né? Que é aquela pessoa que vive do lado da gente. No fungado, eu acho que talvez é a que sinta mais essas variações de clima. Sempre que começou a chover, quem tem rinite, sinusite, sofre um bocado, né, doutor? Sofre bastante. As variações de clima promovem um aumento da produção do muco, uma secreçãozinha que naturalmente tem dentro do nariz. E isso obstrui o nariz. E aí, as pessoas que têm rinite, o nariz já é naturalmente mais fechado. Com esse muco, obstrui, fica fungando, fica espirrando. Sim. Vamos falar de um assunto que às vezes as pessoas ficam constrangidas e dizem muito, tá limpando o salão. E aí, essa melequinha, que a gente chama de catotinha no popular, isso é resultado de quê? É poluição? Essa formação que fica dentro do nosso nariz é o quê, doutor? É uma mistura, na verdade, dessa secreção que naturalmente é produzida e vai sendo eliminada pelo nosso organismo, junto com as impurezas que vão sendo filtradas pelos pelinhos do nariz. Tá. Então essa mistura vai, às vezes, ficando mais sólida. E aí, muitas vezes, é retirada de maneira digital. Sim, né? A maneira digital que vai ali, você terminou, pegou aqui na mesa, sei lá, fez alguma outra atividade, eita, senti no nariz, vai lá e coloca o dedo. Exatamente. Isso parece ser um ato comum, inofensivo, só tem assim aquele constrangimento que a pessoa chega, ei, tá limpando o nariz, né? Tô vendo. Mas de fato, que risco representa esse fato de colocar o dedo no nariz, né? Para fazer essa limpeza, representa para nossa saúde? Então, quando a gente faz manipulação digital do nariz, você pode colocar bactérias e vírus, né, nesse caso de coronavírus na vida, né, nessa pandemia, além de poder promover também trauma. Então, a gente pode machucar o nariz, causando algumas vestibulites. Uma pequena unha desse jeito, né, doutor? Exatamente. Pequenas unhas que parecem mais umas espadas, assim, podem machucar o nariz, então tem que tomar cuidado. O ideal é fazer lavagem nasal mesmo, que consegue limpar mais efetivo. Tá, a gente geralmente também usa cotonete, às vezes seco mesmo, a gente coloca e não consegue, às vezes é como se fosse machucando mesmo. O ideal não é usar cotonete, então. De jeito nenhum. Cotonete não serve para usar nem no nariz, nem nos ouvidos. Tá, já a gente vai mostrar aqui, né, que ele trouxe pra gente entender melhor, vai falar sobre a lavagem nasal, que tá super comentado ultimamente. Mas antes, eu mandei minha repórter, a gente tem uma repórter pra lá de especial aqui, que se chama Magali Mel. E aí ela foi na rua fazer uma pergunta ao pessoal, se eles costumam colocar a mão no nariz. Mas a pergunta não foi essa, não. Vamos ver o que ela foi aprontar. Vamos lá. Não, Zé, corta. Agora não. Ei, você já se pegou colocando o dedo no nariz? Eita, que nojo. Limpando o salão, colocando o dedo no buraco? Pois saiba, viu? Que às vezes dá aquela relaxada, aquela coisa, mas no fundo você pode contrair infecção, contaminar o ambiente. Será que esse povo de João Pessoa tá colocando o dedo no nariz com muita frequência? Vamos saber, chega. O senhor tem costume de colocar o dedo no buraco, não? Tá com coceirinha, tem que catucar, né, amiga? De vez em quando. Não. Sério? Não. Você costuma colocar o dedo no buraco? Não. Não, mulher, tu tem cara que... Não. Eu tô dizendo o buraco do nariz, Ninha. Ah, de noite é direto, enfio dentro do buraco, é. É aquela famosa limpada no salão, né? Limpada no salão que vai ter festa. Tu tem esse costume? Eu tenho, aí minha unha ajuda mais ainda. É negócio assim. É, negócio pra casa só. Disfarçando. Eu mesmo tô fora disso. Não limpo o salão, não boto o dedo no buraco. É tudo assim, ó, com um guardanapozinho, uma coisa tudo muito limpinha. Mas eu sei que tem muita gente aí em casa que tá deitada assistindo o programa e limpando o salão. Como eu falei aí, tem que ter todo um cuidado. Higiene nunca é demais. Pra não pegar uma bactéria, pra não pegar uma infecção, né? Contaminar ali o ambiente. É sobre isso. Fica a dica, viu? Nada de botar o dedo no buraco e dar aquela limpada no salão. Não.
Mas, rapaz, Magali chegar com uma pergunta dessa, mas que bom que depois todo mundo entendeu. E aí a maioria disse que faz, né, doutor? É bem comum, né? É bem comum demais. Todo mundo faz. Não adianta. Como o doutor falou, a limpeza digital, ele é chique. Aí ele fala limpeza digital. A gente tem que tirar aquela catotinha, fazer a limpeza do salão. Agora me explica aqui, doutor. Certo. Aqui é a estrutura nasal, é isso? Isso. Isso aí é um nariz, né? Pensar que você partiu a face. Tá aqui, é isso? Exatamente. Tá. Partida no meio, você está vendo, então, a parte de dentro do nariz. Então, no nariz é uma cavidade, é um espaço. A gente tem algumas coisas chamadas cornetos nasais. E esses cornetos são justamente os responsáveis por umidificar e favorecer a um ar mais fisiológico. Tá. Então, muitas vezes esses cornetos eles são grandes, alguns pacientes acham que isso é uma doença, ficam olhando no espelho e vê as bolinhas ali dentro da cavidade nasal, mas é uma estrutura anatômica, normal, tá? Não é problema. Tá. No final do nariz, a gente tem a região de cavo, né, onde também em algumas situações pode ser obstruído por conta da adenoide, a famosa adenoide que em crianças, geralmente entre 3 e 7 anos de idade, pode obstruir o nariz. Aqui a gente tem alguns itens que têm sido bem usados. O doutor falou que não é indicado usar cotonete, não é indicado fazer a limpeza digital, mas a lavagem nasal é o mais correto. Muito bom. Como é que funciona? Então, a lavagem nasal ela deve ser feita por todo mundo, não tem problema, não tem idade, né? E pode ser feita independente de doenças. O interessante é que você faça uma lavagem pelo menos uma vez ao dia. Tá. Você escova a boca 3 vezes ao dia, uma lavagem uma vez ao dia no nariz vai ser legal. Então você pode fazer a lavagem com soro fisiológico, né? E você pode fazer a lavagem com soluções salinas próprias. A gente recomenda geralmente a lavagem com soro. Pacientes muitas vezes pegam o próprio soro, né? A própria garrafa do soro e tenta fazer a lavagem. Não é muito legal porque vai limpar só a parte do chão do nariz, só o assoalho do nariz. O interessante é que quando a gente limpa o nariz, a gente limpa o teto da cavidade nasal, que é onde é produzido a secreção, o muco. Aquele catarro que muitas vezes quando você está doente acaba pegando. Então limpar de uma maneira de baixo para cima acaba sendo mais eficiente do que você inclinar a cabeça para trás e jogar o soro com a garrafinha. Então a gente tá vendo aqui que, por exemplo, esse daqui é essa solução salina, Isso. que já tem esse, como é o nome desse? Esse biquinho Esse anatômico. bico. Isso. Então, no caso, pode pegar até um frasquinho que tem um biquinho maior que você só coloca assim e limpa. Isso. E o soro, como ele é assim, você tem a mobilidade, você consegue apertar e ele sobe, não é isso? Isso, você pode fazer também dessa forma. Inclusive, existem algumas garrafinhas, são dispositivos mais recentes aqui no Brasil, onde você preenche com um líquido, seja o soro ou seja um líquido que ele prepara, uma solução salina que já vem dentro da própria caixinha, e você vai fazer como um squeeze, somente apertar. Sim, perfeito. Então, nesse caso, você coloca dentro do nariz e Aqui, introduz... Tá mostrando aqui, cadê? Deixa eu tirar um pouquinho da frente. Pronto. Então, você introduz dentro da cavidade nasal e vai apertando. Nesse movimento de apertar, a água vai espirrar tudo. e vai limpar tudo. E fica tranquilo, que Marcos já tá fazendo na cara. Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo, vai pra lá, sai do outro lado, tá tudo ok, Exato, né? tudo certo. Ó, vamos lá pras perguntas. Erineide, eu sofro com sinusite crônica, desvio do septo e pólipos nasais. Me sinto muito mal. O que é que pode causar os pólipos, doutor? Então, os pólipos nasais, eles são uma degeneração da mucosa. Esse revestimentozinho do nariz, ele começa a sofrer uma degeneração e virar meio que uma gelatina, de tanta inflamação. Isso, então, acontece quando o paciente tem uma inflamação crônica e não cuida, não trata. O ideal, nesse caso, é fazer um tratamento junto com o otorrinolaringologista e, em alguns casos, precisa de cirurgia também. Então, oriento você a procurar um médico otorrino para fazer uma avaliação. Mais uma dúvida. Boa tarde. Minha filha tem adenoide e quando gripa, eu acho, né? E quando gripa, inflama, que chega ao ponto de não respirar direito pelo nariz. O que fazer? Então, primeiro ponto, mais uma vez, uma avaliação médica para avaliar esse tamanho dessa adenoide, se realmente é a causa da obstrução. Em crianças, a obstrução pode ser dada tanto pela adenoide, como desvio de septo, como também os cornetos, aqueles bolinhas, né, que se vê assim quando você levanta a ponta do nariz, esses cornetos aumentados. Nesse caso, é um tratamento, tentando diminuir a inflamação da mucosa para ver se os cornetos murcham e se a adenoide também murcha. Tratamento clínico. Em alguns pacientes não é suficiente, o paciente acaba precisando fazer cirurgia para retirar esses tecidos. Vamos falar sobre o uso de descongestionante nasal, porque eu vejo que principalmente essas pessoas que têm, né, sinusite, rinite, que tem essa queixa mais recorrente desse nariz entupido, usa para respirar melhor. E eu já ouvi relatos de pessoas que de fato são viciadas, outras eu já usei um período que eu estava gripada com orientação e eu sentia como se fosse uma sensação de queimação assim no nariz. Como é que funcionam esses descongestionantes e os riscos, doutor? Isso, exatamente. O descongestionante nasal ele promove uma vasoconstricção, então ele vai diminuir o tamanho desses cornetozinhos. Tá. A única questão que ele também causa é uma queimadura da mucosa. E uma vez que ele queima a mucosa, vai promover uma segunda inflamação, que é uma rinite.
Então, quando a gente prescreve, não prescreve mais de 5 dias de descongestionante nasal. E tem gente que usa todos os dias da vida, né, doutor? Exatamente. Tem gente usando há anos aí. E eu sempre falo o seguinte, o paciente começa usando uma gota por dia e acaba usando um frasco por dia devido a essa queimadura que a substância promove. Então, não é legal ficar usando, fazendo automedicação e principalmente ficar usando descongestionantes. E a Ksênia mandou a pergunta exatamente sobre esse assunto. Boa tarde, eu fiquei muito tempo viciada no descongestionante. Não ficava sem ele de jeito nenhum. Um farmacêutico me ensinou a misturar metade de soro e metade dele. E aí eu ia aumentando a quantidade de soro e diminuindo o descongestionante até só usar o soro puro. O senhor recomenda para fazer esse desmame, doutor? Será que era isso? Então, o desmame é justamente esse mesmo. A gente faz uma diminuição gradual da concentração da substância. Então, a cada vez que chega na metade, você completa com soro fisiológico. Muitas vezes, é Ksênia, né, o nome dela. Isso. A gente precisa também entrar com tratamento para desobstruir o nariz, desinflamar. Porque só tirar o neosoro, ou tirar o sorine, ou a substância que você está usando, não vai ser suficiente. Então, eu oriento que você procure também um médico para fazer o tratamento e junto desse desmame. E esses descongestionantes são vendidos sem receitas, né? São vendidos sem receitas. Teve uma mudança na legislação atual, mas ainda não está em vigor, não é realmente praticada, onde teoricamente você só pode comprar com receita médica, só que não é praticada ainda, infelizmente. Mudando de assunto, tem a pergunta da Maria. Ela quer saber se o desvio de septo só se resolve com cirurgia. Sim, o desvio de septo é uma alteração anatômica, então ele vai obstruir o nariz e não tem remédio. Agora, o que a gente tem que ver se é realmente o desvio de septo que está causando a obstrução no nariz, se também não tem cornetos nasais aumentados ou alguma outra alteração. Tá. Tem aqui a Milena, ela tá grávida de 11 semanas e tem rinite. Ela quer saber se pode usar o descongestionante, doutor. Não pode usar, Milena. Esquece essa história. Vai no otorrino para ele fazer um tratamento e aliviar os seus sintomas. É importante, né? A Maria perguntou do desvio do septo e o doutor falou aqui que tem muita gente, às vezes, que respira mal, mas se acostuma, não tem muito aquela noção. Dorme mal, ronca que só, né? E aí fica naquela sensação complicada. É uma cirurgia, assim, eu acho que as pessoas têm medo, né? Até uma amiga minha uma vez fez e eu disse, ei, tá fazendo aí a rinoplastia. É uma cirurgia, assim, que você vai ficar muito tempo para se recuperar. Como é que funciona? Então, a cirurgia nasal, eu sempre explico para os pacientes que é uma cirurgia simples, a recuperação é rápida. Normalmente, com uma semana, o paciente está livre já para fazer as suas atividades do dia a dia e com 30 dias atividades físicas. Não tem, digamos assim, grandes desconfortos. O desconforto maior é fazer a lavagem nasal, que tem que fazer. Mas o medo do desconhecido é uma coisa muito normal. Uma vez que você conversa com o médico, que você explica, o paciente consegue assimilar e aceita melhor essa questão. A Ana Paula mandou uma mensagem bem legal. Boa tarde. Quem fica com o nariz entupido pode fazer inalação caseira? Resolve ou não? Que é aquele nebulizador, a nebulização, né? Entendo. Então, a nebulização, ela não vai servir para uma obstrução ou descongestionar o nariz. Não vai, certo? A gente usa muitas vezes, inclusive com algumas substâncias, quando o paciente tem uma congestão nasal por conta de um quadro de um resfriado, mas é associada a outras medicações. Só a inalação não vai ser suficiente. E às vezes as pessoas fazem com soro normal só, né? Exato. Aí também soro. Não vai ter. Não vai. Sol Pereira, boa tarde. Eu tenho rinite alérgica e agora estou apresentando um quadro de anosmia. O nome é esse, doutor? É esse mesmo. E vivo dia e noite fungando. O que eu devo fazer? Um beijo, Sol. Então, isso é uma coisa bem interessante de a gente explicar, inclusive vou usar até a peça anatômica, tá bom? O teto da cavidade nasal é onde a gente sente as partículas odoríferas, então nessa região aqui. Quando a gente respira, o ar ele vai subir e chegar aqui. Quando o paciente tem um nariz muito entupido, essas partículas odoríferas não conseguem atingir o teto da cavidade nasal. É o que está acontecendo com a Sol. Ela deve ter uma congestão nasal crônica devido à sua rinite e aí promove justamente uma anosmia, uma ausência da capacidade de perceber essas partículas odoríferas. Aí ela faz o quê, doutor? Então, a gente tem que tratar essa rinite, tem que avaliar a cavidade nasal, ver se tem algum pólipo, ver se tem alguma alteração anatômica, um desvio de septo, para aí detectar e tratar a melhor forma esse problema dela. Pra gente encerrar, a última pergunta da Laine, né? Boa tarde. Meu filho tem 4 anos e tem rinite e sinusite. Quando muda o tempo, ele fica com muita secreção, é uma secreção esverdeada. O que ela pode fazer? Pronto, então, é uma coisa que o paciente confunde muito, rinite e sinusite. O paciente tem rinite, é uma inflamação da cavidade nasal, espirra, sai secreção, coriza. O paciente que tem sinusite, ele tem também uma dor, uma pressão na face, a secreção ela fica mais espessa, mais esverdeada.
Então, nessa situação, a primeira coisa que você tem que fazer, Laine, é lavar o nariz, certo? Uma maneira diária ali, tá certo? Talvez até mais de uma vez por dia. A lavagem nasal, inclusive, com garrafinhas de alto volume para limpar essa secreção e evitar de ter episódio de sinusite. E a outra coisa é levar no médico para ele avaliar e tratar de maneira adequada. E eu vejo pais, né, pais e mães que a própria criança já faz a lavagem nasal, né? Tira aquele medo, já ensina e a própria criança todo dia faz e consegue ter uma melhora nessa qualidade de vida, né, doutor? Sem dúvida, a lavagem nasal ela tem que ser estimulada na criança mesmo, para elas ter autonomia, fazer sozinho. Uma coisa que a gente viu nesse período de pandemia com essas modas de lavagem nasal é muito otite. A secreção ela vai para dentro do ouvido devido à pressão que os pais fazem dentro do nariz. Um joga com a seringa com muita força, ou pega a garrafinha e aperta muito. Então, se você deixa na mão da criança, ela vai conseguir entender a pressão que é preciso fazer. Então, criança com 4 anos de idade já consegue fazer lavagem nasal sozinha. Você pode estimular e dá certo. Doutor Arthur, muito obrigada pela sua participação. Com certeza a gente tirou muitas dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Obrigada a todo mundo que participou. Se não deu para responder sua pergunta, desculpa, mas vai lá seguir o doutor Dr. Trindade, tá na tela. E também o Instagram da Auditom Brasil, que tá sempre com a gente aqui no Com Você. Obrigada, doutor Arthur. De nada, Zirrei. Até a Obrigado. próxima, viu? Até a próxima. Coloca na tela aí o @TV Tambaú, que Magali Mel já chegou e eu vou